Marte ingressa no eletrizante, intenso, profundo signo de Escorpião no dia 12 de outubro, trazendo muita intensidade para o campo da ação. Eu sou Cláudio Costa, astrólogo, vamos conversar e entender um pouco mais desse movimento hoje. Lembrando que na descrição tem os minutos de cada capítulo, facilitando a navegação, link das redes sociais, do canal do Telegram e grupo do WhatsApp, onde eu posto de segunda a sexta o movimento dos astros. Compartilhe esse vídeo com amigos e pessoas que possam se interessar. O canal é independente, quanto mais gente tiver acesso, melhor. Como a gente está acompanhando o caminho de Marte pela roda zodiacal, vou deixar aqui o vídeo do momento em que ele fez o seu ano novo astrológico, lá em 2022, para a gente entender também o que foi iniciado, né? Por que a gente está trabalhando aí enquanto ele dá a volta no zodíaco e completa mais um ciclo. E o Marte é a força guerreira interior, como eu gosto de chamar. Era o guerreiro dos deuses, o Ares, aquele que saía para as batalhas segundo a sabedoria grega, né? Que enfrentava os desafios, que ia lá realizar a vontade dos deuses. Ele era uma espécie de máquina de guerra, né? Toda vez que precisava de uma guerra, de um ataque, era o Ares, o Marte, que era convocado, né? Na Roma Antiga se tinha um culto muito forte ao deus Marte, exatamente por isso, por conta da marcialidade, daí vem essa palavra, que essa energia traz. E quanto mais, né, os antigos acreditavam que quanto mais cultuasse o deus Marte, a força, a energia ali, mais força eles teriam nas batalhas. E a gente tem uma sincronicidade, né, um análogo aí com o Orixá Ogum. E o Marte representa o campo da ação, né, as atitudes para a astrologia. Tudo aquilo que a gente quer realizar depende dessa força do Marte, depende da gente tomar iniciativa. Então, o seu poder é para realização no mundo da ação, né? No mundo da matéria, onde a gente precisa de atitudes para modificar o campo. Ele também representa a raiva, essa energia que é tão mal compreendida, que às vezes a gente pensa que não deve sentir, mas que serve para impulsionar, né, para a gente alcançar os resultados. Então, sempre que a gente está com raiva ali, a gente precisa direcionar, trabalhar essa energia de ação do guerreiro para alcançar os objetivos. Assim como acontecia na sabedoria grega, para o Sol, né, o Marte serve como uma espécie de braço direito. É ele que vai realizar as vontades do Sol, os desejos, né? O tesão tá tudo simbolizado nessa energia de Marte. Quando a gente passa por situações onde às vezes a gente não consegue realizar as coisas, pode estar com algum tipo de bloqueio no Marte, né? No planeta Marte ali do mapa natal, ou um trânsito de Saturno, por exemplo, que traz uma limitação. Então é importante dar essa olhada e dar uma atenção especial, porque o Marte é muito importante e a gente precisa aprender a trabalhar cada vez mais com essa energia, porque, como eu falei, é a partir daí que a gente vai realizar. E por isso tem uma sincronicidade muito grande com o campo do trabalho, né? Porque a partir do trabalho a gente tem a força de modificação, de realização, que às vezes a única força que a gente tem para modificar a nossa vida. Ou seja, no mundo denso da matéria, no plano material, é a ação que conta, mais do que as ideias. Tudo começa no mental, né? Como diz o princípio hermético, tudo é mente, tudo é mental, mas é a partir da ação que a gente vai realizar, que a gente vai modificar, principalmente concretizar aquela visão. Então é muito importante trabalhar o Marte. Quanto mais a gente entende das atitudes, dessa força explosiva, porque ele é impulsivo, né, traz conflitos, traz uma série de coisas, de ataques, situações ali que muitas vezes a gente vai partir para a luta de uma forma negativa, porque isso tudo são as energias que ele representa para a gente trabalhar e para a gente impulsionar. E para a gente entender agora que ele está ingressando o Escorpião, o Marte, né, ele é corregente de Escorpião. Então essa energia do signo favorece muito os temas do Marte. Ele fica até o dia 24 de novembro, né, cerca de 44 dias que vai permanecer nesse signo, depois ingressa em Sagitário. Enquanto estiver em Escorpião,
escorpião vai ter uma intensidade maior, uma eletricidade, né? A coisa mais profunda, mais intensa, elétrica, energética, passional, né? O signo de escorpião é um signo muito profundo do elemento água. Eu costumo falar que é uma grande represa, né? Para simbolizar cada um dos signos de água, o escorpião é uma grande represa. Mas o escorpião também é aquele que não mostra, né? Ele tenta ficar na superfície, no espelho d'água e não aprofunda. E o que a gente precisa fazer muitas vezes com esse Marte passando em Escorpião é justamente aprofundar o nível das nossas ações. Às vezes, com Libra, a coisa foi muito, né, rápida, para não dizer aérea demais, e agora a gente precisa de profundidade, de intensidade no campo da ação. Principalmente isso que o escorpião está trazendo. Além disso, também vem com o potencial de ressurgir das cinzas. Onde a gente tem escorpião, a gente tem a possibilidade de curas, de ressurgir como se fosse uma fênix mesmo, né? De revitalizar todos aqueles pontos. E o Marte passando ali vai pedir que a gente faça esse esforço também. Ou seja, é o momento de, muitas vezes, se estava ali com o campo de ação paralisado, é agora, é a hora de renascer, né? De transformar essa energia do guerreiro, né? A força guerreira interior, para que a partir dali as coisas voltem, melhor dizendo, a acontecer. Só que como Escorpião também é um signo que é regido pelo Plutão, tem a necessidade de transformação, de passar por crises. E essas crises podem ser desencadeadas principalmente quando a ação for impulsiva demais. Então ali acontece alguma coisa, a gente já parte, né, para a reação, não quer pensar, não quer saber, é aquela eletricidade que torna às vezes difícil de controlar, o elétrico, e quando a gente vê, está causando ali um conflito, um confronto, que muitas vezes vai desencadear crises para que a gente se transforme no campo da ação. Então todos nós vamos viver isso, não adianta tentar esconder como a princípio sugere o signo de Escorpião. A gente tem que entender o campo da ação e utilizar favoravelmente essa energia para que a gente consiga alcançar nossos objetivos. Então é aproveitar tudo isso e fazer essa energia fluir com muita intensidade, né? Não adianta só fazer a coisa de qualquer jeito a princípio ou de uma forma mais rasa, mais rápida. Vai precisar de uma profundidade, de um aprofundamento maior e de uma intensidade. Estou repetindo aqui para ficar bem, né, claro aí o que a gente precisa fazer durante essa permanência de Marte em Escorpião. Então vamos dar uma olhada na mandala para a gente ver quais os outros potenciais precisam ser considerados. Então essa é a mandala do momento em que Marte ingressa no signo de Escorpião, acontecendo no dia 12 de outubro, às 1h03 do horário de Brasília, mapa traçado aqui para contagem. O Marte já a 0 graus de Escorpião, né? Trazendo toda a intensidade, toda a eletricidade, a questão passional, né? Muito mais ligado às emoções, à intensidade da subjetividade do elemento água, com profundidade, né? Com a chance de renovar, com tudo que eu falei lá no início, que o signo de Escorpião representa. E já de cara, no momento em que ele mudou de signo, ele já faz um trígono, né? Exato aqui com Saturno. Saturno a 0 graus de Peixes. Então a gente tem Escorpião e Peixes, né, influenciando as energias de Marte aí. E essa mandala vai durar pelos próximos 44 dias, que é o tempo que ele permanece no signo de Escorpião, mudando para Sagitário somente no dia 24 de novembro. Então a gente precisa considerar tudo que está desenhado aqui, porque a influência vai permanecer no campo da ação da força guerreira interior enquanto ele ficar nesse signo. E o Saturno está trazendo ali uma energia fluente de um trígono, que, como eu já falei várias vezes, o trígono é uma energia mais, digamos, tranquila, mas não no sentido de que tá tudo bem, tá tudo certo. É mais no sentido de que as coisas acontecem e não causam, a princípio, um movimento, um incômodo. Porque às vezes a gente fica falando muito das tensões, das quadraturas e oposições, e o pessoal fica achando que, né, na astrologia só tem isso, só tem tensão.
mas é porque a energia do trígono, como ele é fluente, requer que a gente dê os primeiros passos, que a gente saia da zona de conforto e que a gente tome iniciativa para usar favoravelmente aquilo. O que não acontece numa quadratura, que te obriga, né? Obriga todos nós a se posicionar, a agir, a movimentar uma série de coisas. O trígono não, o trígono depende da nossa vontade. Então, por isso que eu falo que dia que tem muitos trígonos, né, nos trânsitos ali do dia, as pessoas nem costumam prestar muita atenção no que tá falando a astrologia, porque tá tudo, né, entre aspas, certo naquele dia. Agora, se vem uma tensão, aí todo mundo já quer, nossa, o que tá acontecendo? Como que tá o céu hoje? Mercúrio tá retrógrado, aquela coisa toda. O que o Saturno traz pro Marte, a princípio, é essa possibilidade de ter uma estrutura melhor no campo da ação, precisar rever a questão da responsabilidade, da maturidade, de como, o que essas ações estão trazendo, né? De ter um planejamento. Porque com essa eletricidade, que é uma das palavras aplicadas, né, um dos sentidos aplicados para Escorpião, ele pode se tornar ainda mais impulsivo. E lembrando que isso pode ser positivo quando a pessoa está numa situação de inércia, né, de não conseguir fazer nada para sair daquela situação. Às vezes, fazer a coisa de uma maneira mais impulsiva é até melhor do que não fazer nada e continuar estagnado ali, dependendo da situação. O Saturno vai trazer para o Marte essa força para que seja mais estruturado, mais planejado, que haja no sentido de concretizar. Então a gente tem a energia que a astrologia fala que é usada para modificar a nossa condição material, que é o Marte, e a energia que a astrologia fala que é para alcançar melhores resultados, concretizar melhor resultado, que é o Saturno. Pode ser que juntando os dois dê uma sensação de limitação, apesar de ser um trígono, né? O que vai acontecer? A gente vai ter a sensação de que não está fluindo, de que as ações não estão trazendo um resultado, só que a gente fica ok com isso, fica de boa, não se incomoda, não fala mais, espera aí, eu preciso fazer alguma coisa, não posso deixar que fique assim. E para isso a gente precisa aprender o que o Saturno está mostrando ali, que muitas vezes é essa necessidade da gente criar os planos, seguir etapas, respeitar o tempo, né? O Saturno é o senhor do tempo, o tempo que não é o nosso. Então, as coisas precisam ser feitas de uma maneira mais estruturada possível, seguindo etapas, sem tentar cortar caminho, né? Buscando atalhos ali para ter resultados rápidos, porque esses resultados rápidos, às vezes eles são bons, como eu falei, numa situação de inércia a gente tem que sempre pesar para os dois lados, né? Olhar as polaridades, porque nem tudo é sempre... O que eu falo aqui nem sempre vai servir para todo mundo, porque depende da situação de cada um. Mas para falar mais exatamente, a gente teria que ver os mapas, né? Conversar, saber quais as situações e tudo mais. Saindo desse aspecto, o importante é materializar, é concretizar resultados. Só que isso não vem muitas vezes na medida do tempo ali que a gente queria. Mas é preciso continuar trabalhando. Aprender essa forma de realização vai ser primordial para desenvolver. Até porque o Marte e a Vênus continuam fazendo um sextil, né? Aquela energia forte que eu falei do momento que a Vênus ingressou no dia 8, né, em Virgem, teve a oposição de Saturno e Vênus no dia 10, que continuava com o sextil também, e agora, mais uma vez, pelo tempo que durar, né, o aspecto vai se desfazer daqui a pouco, mas pelo tempo que durar a permanência de Marte em Escorpião, a gente vai ter também esse sextil aí com a Vênus. E a influência que o campo da ação está trazendo para os temas da Vênus também, do relacionamento, das parcerias, acordos e finanças. Então é muito importante que, mesmo que toda essa intensidade, né, essa eletricidade seja aplicada, pode ser que isso cause conflitos nos relacionamentos em geral. Então é muito importante. E a gente vê que a oposição com Saturno continua. Então, tanto no campo da ação quanto nos relacionamentos, essa energia de Saturno precisa ser considerada. No caso dos relacionamentos, como eu falei no vídeo, a gente não tem como ignorar. Mas no caso do Marte, é o trígono ali, que a princípio não causa um incômodo e a gente precisa fazer, né, de vontade própria,
de ir lá e falar, não, como que eu posso trazer esse Saturno? Muita gente me pergunta, mas como que poderia ser isso, né? Então aqui eu preciso realizar um determinado plano, né? Eu quero fazer uma viagem, por exemplo, eu vou determinar ali as etapas e vou agindo nesse sentido. Vou agindo para conseguir os recursos, vou agindo para marcar as datas, para fazer os agendamentos, mas tudo dentro de um plano, de uma etapa, né? Trazendo esse Saturno. E como a coisa precisa de responsabilidade, aí não adianta assim, eu vou e lá eu me viro, né? Que isso é bem Marte, né? Seria sair, desbravar ali, chegar lá e ver o que tem para onde eu vou me hospedar, o que eu vou comer, enfim. Isso é um Marte, né? Eletrizado por um Escorpião, ele só vai, né? Vai na paixão, vai no tesão ali de fazer, mas com esse trígono ali a gente pode fazer a coisa de maneira que alcance, né? Que a viagem seja ainda mais satisfatória por conta de toda a preparação, de conhecer os lugares antecipadamente. Hoje em dia é possível fazer tudo isso. Então, só um exemplo de como que isso pode ser usado favoravelmente, mas precisa ser algo que a gente faz de vontade própria. E além disso, a gente tem ainda a quadratura com Plutão, que ainda não se afastou o suficiente. Ou seja, no dia 8/10 a gente teve a quadratura minguante exata, né? Eu falei bastante sobre isso, quanto o Plutão estava trazendo ali desafios, e a gente viu esses desafios manifestados na coletividade. Né, surgiram um monte de conflitos, guerras, eu não vou entrar em maiores detalhes por enquanto, mas a gente vê que a energia de Plutão e Marte ela foi bombástica ali em vários sentidos. E ela vai continuar enquanto Marte estiver passando por Escorpião. Já continuaria naturalmente porque Escorpião é o signo regido pelo Plutão e o Marte sendo o corregente ali, mas ainda assim tem a energia de Plutão influenciando essa passagem do Marte em Escorpião. E ainda mais porque permanece a quadratura. Então a gente tem que continuar transmutando, purgando, limpando o campo da ação, a nossa forma de agir, principalmente na negatividade e principalmente em momentos como o que a gente está vivendo atualmente de muitos conflitos, em que às vezes dá a sensação de que a gente não pode fazer nada, quando na verdade o poder está todo nas nossas mãos, né? O Plutão mostra isso pra gente, o poder está na nossa forma de agir, né? A partir dessa quadratura. Tudo bem, é uma tensão, a gente não consegue escapar, aquela coisa toda que eu sempre falo aqui, mas está mostrando que o poder está na nossa mão e que a gente pode, através dessas transformações, isso é uma leitura, né? Poderia ser diferente, né? Poderia falar que o conflito empodera também, mas vamos tentar dar uma leitura mais de luz para esse momento. A partir do momento que a gente purificar as nossas ações, purificar a forma negativa que a gente age, em qualquer campo a gente já está afetando positivamente o nosso mundo. A gente está impactando positivamente. Às vezes dá a impressão de que a gente precisava ir lá e tomar uma atitude para acabar com algum conflito, por exemplo. Só que quanto mais consciência a gente tiver, a coisa que eu mais defendo aqui no canal, e entender que a gente que está manifestando tudo o que tem na nossa sociedade, não tem nada. Pode falar que o Plutão, o Saturno, nada disso afeta a nossa sociedade. A sociedade que a gente tem hoje, ela é feita basicamente por seres humanos e somos nós, com o nosso grau de consciência, não importa qual seja, que manifestamos tudo nesse mundo. Não tem nada que não seja de vontade humana acontecendo hoje. Então não adianta a gente pegar e falar que, né, simplesmente ir lá e achar que tomar uma atitude vai resolver se a gente não tiver esse grau de consciência e entender que todas essas energias, seja da astrologia ou seja de outras vertentes, de outras crenças, não importa, que agora elas dão pra gente o potencial de consciência das nossas ações, mas quem manifesta somos nós. Livre-arbítrio está aí para todo mundo, é uma lei inexorável e vai continuar sendo. Então, quanto mais a gente entender, melhor. E o ascendente caindo a 27 graus de Câncer indica exatamente esse potencial, que a gente pode ter uma sensibilidade, uma empatia, acolhimento, né? De trazer essas coisas mais para próximo, ali olhar, ter uma sensibilidade com o outro,
talvez, né, com aqueles grupos ali que estão sendo prejudicados, que estão sendo atacados de qualquer forma que seja. Aqui não estou falando de um conflito específico, o que não falta no mundo hoje é conflito. Mas a gente trazer essa suavidade, trazer essa sensibilidade para que a gente saiba agir num outro nível, né? Às vezes não é sobre poder sacar a espada. O dilema do guerreiro é quando ele deixa de sacar a espada, quando ele evita sacar a arma para agredir, para atacar, ele aprende a escolher as batalhas que ele tem que lutar. E essa sensibilidade pode ajudar muito nesse momento, principalmente diante de todo o cenário que a gente tem aí. E lá no meio do céu, a bússola, o destino, aparece o signo de Touro a 9 graus, né? Indicando para a gente a objetividade, a praticidade, a necessidade da gente enxergar a realidade, não fugir, né, desse senso de realidade que o touro traz. O touro é aquele animal que tem sempre as 4 patas no chão, então não deslumbra. Então, no campo da ação, a gente precisa trazer isso também. A nossa forma de agir precisa ser objetiva, precisa ser prática, precisa ser focada ali em modificar aquilo que a gente quer e não deslumbrar demais. Que ainda tem um sexto de Plutão e Netuno que dá uma embaralhada aqui no campo da ação, mesmo que o Netuno não esteja diretamente influenciando Marte. Então, olhar para isso, né, para aquilo que a gente tem, é indispensável para alcançar, para chegar onde a gente quer chegar. Se a gente começa ignorando onde a gente está, não importa onde seja, não importa que está no primeiro degrau, não começou a escalada ainda, aonde a gente está, a gente precisa ter essa visão clara, porque o signo de Touro pede isso. Então, o Saturno já pedia, né, na verdade, mas com o Touro ali fica mais reforçado ainda que a gente precisa dedicar nessa parte. E também das atitudes que a gente pode ter, porque o Touro também representa a mãe natureza, né? E a gente precisa desse tipo de atitudes que garantam ali o nosso sustento, a nossa sobrevivência, que é algo também que o signo de Touro indica e é algo que a gente está precisando urgentemente rever na nossa sociedade. Então isso tudo que eu vejo nessa mandala, né? Vamos seguindo aí os desafios e aproveitar os potenciais dentro daquilo que é possível, mas principalmente conscientizar para aquilo que as energias da astrologia estão mostrando para a gente. Então a mandala mostrou para a gente que além da intensidade de Marte, vai ter um trígono com Saturno. Isso pode ser favorável porque ele ajuda a gente a dar uma aterrada nesse Marte, né? Por mais que o Saturno também esteja em um signo de água, ali onde ele não fica tão confortável, como eu falei no momento do ingresso em Peixes, né, de Saturno, ainda assim o efeito dele pode ser o de limitar, o de restringir o campo da ação. Então, se ficar impulsivo demais com essa eletricidade, com essa passionalidade do Escorpião, a gente pode ir para o lado do Saturno, dar uma estruturada, rever como está agindo, planejar as etapas, né? Seguindo elas com responsabilidade e dando o nosso melhor. Só que isso não vai ser uma coisa que a energia da astrologia vai obrigar a gente, né? A gente vai precisar tomar a iniciativa, a gente vai precisar fazer isso de caso pensado, né, para que aí sim a gente consiga dar uma estrutura, porque também ainda continua o sextil com a Vênus, né, desde que ela ingressou, aliás, até antes dela ter ingressado, quando os dois fizeram o sextil exato, vem trabalhando essa energia e a impulsividade também afeta o campo das relações, parcerias, acordos e finanças, como eu mostrei na mandala do vídeo em que a Vênus ingressou em Virgem, também no momento em que houve a oposição de Saturno e Vênus, e agora, mais uma vez, continuamos trabalhando com essa energia. Então é por isso que vale a pena dar uma ponderada aí na impulsividade. Além disso, a tensão com Plutão, que é regente do signo que o Marte está passando, por mais que ele seja corregente, fica um pouco confuso, mas um meio que respeita o outro, vamos falar assim de uma forma resumida para não entrar no astrologuês. Mas essa energia, essa tensão com Plutão requer que a gente faça a purificação, a transformação do campo das ações, das atitudes para realizar. Então não adianta fazer de qualquer jeito, né? A gente vai precisar trabalhar com essa energia, lembrando que teve
a quadratura minguante ficou exata, né? Tem um vídeo aqui no canal que eu falei do que a gente precisava trabalhar para lidar com a tensão entre Plutão e Marte, e agora segue dessa forma e a gente precisa considerar. Então, bem rapidinho para a gente entender, os signos que mais vão ser afetados é o próprio signo de Escorpião. Então vejam aí na mandala de vocês, no mapa natal de vocês, onde está o signo de Escorpião, qual a casa, porque ali vai ter uma intensidade maior, um ataque do Marte em trânsito, né? Então pode desencadear muito conflito, principalmente se essa energia não for dado vazão, não for colocado em ação. Então, às vezes, o Marte está passando ali, está energizando muito, né? Principalmente com a força do Escorpião, só que se não há uma ação, não há uma atitude, aquilo ali vira um potencial de conflito que pode atrapalhar. Então, Escorpião e Touro também, que está na oposição de Escorpião, vai sentir com maior intensidade. Outros signos que também precisam prestar atenção é Leão e Aquário, porque formam quadraturas, formam tensões e precisam aí trabalhar melhor as energias. Aí vem os signos fluentes, né? Que é Peixes e Câncer, que fica aquela energia assim que o povo nem dá bola se não acontece nada. E uma energia mais forte com o signo de Virgem e também com o signo de Capricórnio. Então são aspectos ali, tudo vai depender dos posicionamentos da mandala, como eu gosto de lembrar sempre. Vejam que vocês têm aí, os planetas pessoais estão em quais signos, né? Sol, Lua, Mercúrio, Vênus, Marte. O que vocês têm ali? Ascendente, meio do céu, tudo isso vai sofrer influência de acordo com o que eu falei aqui, mas o principal é ver onde está o signo de Escorpião, em qual casa cai, para determinar ali a intensidade da energia. Então é isso, né? A gente tem até o dia 24 de novembro para aproveitar toda essa intensidade, porque depois a energia muda quando Marte vai ingressar em Sagitário. Então o pessoal de Sagitário já fica de olho, porque vocês são os próximos aí na roda zodiacal, né, do caminho de Marte até 2024, e vamos aproveitar todos os potenciais para a gente realizar, alcançar as nossas vontades, revitalizar a nossa força guerreira interior e buscar realização. A mensagem é essa, eu fico por aqui. Se inscreva no canal, deixa aí seu like, ativa o sininho para receber notificação sempre que eu postar um vídeo novo. Para quem quiser saber mais sobre o Marte natal, pode estar acontecendo algum trânsito, de repente com Saturno, a coisa não anda, né? Às vezes as atitudes ali, o campo está paralisado. Tem um link para me chamar no WhatsApp e marcar sua consulta, e que estejamos todos sintonizados com a força maior, regente do universo, e que ela zele por nós sempre.